Muito bom dia, estamos abrindo mais um episódio do Desperte o Louco que há em você, um programa para pessoas extraordinárias. E hoje estamos tendo um privilégio enorme de entrevistar ela, que é mãe, esposa, tutora, filha, irmã, amiga, cristã, atua há mais de 20 anos no mundo corporativo, na área tributária e institucional. Ela, nada mais, nada menos do que Maíra Galdino. Muito bom dia, Maíra. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. E, bom, só faltou um incremento aí, né, na minha descrição, que eu mesma acabei não colocando. Agora sou uma empreendedora também. Então, olha, que legal. Mergulhei aí no universo de leilões. Depois de muitos anos no mundo corporativo, decidi tomar essa decisão e estou aí, né? Até muita relação com o tema aqui do podcast, né? Desperte o louco que há em você. Despertei. Desperte o louco. Despertei. Na verdade, tudo começa, Maíra. Tudo começa, na minha opinião, todo feito extraordinário, ele começa quando você desperta o louco. É uma atitude louca aos olhos humanos que faz você alcançar resultados extraordinários. Exatamente. Ok? Vamos começar a falar de despertar de ações. O nosso programa é feito para abençoar pessoas. Meu desejo é que cada pessoa que vem aqui nessa mesa saia com um turbo a mais no seu louco despertado. E que quem estiver nos ouvindo absorva essa mesma energia, essa mesma essência e desperte o louco também hoje com Maíra. Desperte o louco com Maíra, ok? Maíra, vamos lá. Você como cristã, quando eu falo despertar o louco, aqui eu estou dizendo sobre... Eu tenho um livro, meu livro é Desperte o Louco que há em você. Eu falo sobre pensar fora da caixa, crer além das previsibilidades humanas, acreditar no impossível, ressignificar histórias e traumas. Despertar o louco é você despertar a sua versão mais extraordinária, ok? Sim. Então, baseado nisso, para você como cristã, eu vou começar fazendo uma pergunta polêmica. Qual que é o personagem da Bíblia mais louco para você e o porquê? Nossa, esses dias eu estava assistindo aquela série The Chosen. E aí, muitos momentos ali, eu olhava propriamente para Jesus e falava, não! Na minha cabeça, não seja louco, não faça isso. Né? Como uma maneira, inclusive, de proteção de Jesus. Então, com essa pergunta repentina, eu acredito que Jesus. Jesus, da sua maneira mais apaixonante, né? Aos olhos humanos, fez coisas ali que são encaradas como loucura. Né? Muitas vezes, se fosse nos dias de hoje, a gente olharia e falaria, não, sai daí, por favor, não seja louco a esse ponto. E cá estamos, né? Graças a ele. E cá estamos, né? O evangelho de Deus que é uma loucura, né? As coisas de Deus é loucura para os homens, Sim. né? Ele mesmo diz que escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Exatamente. As pequenas para confundir as grandes e as que não são para confundir as que são. Vamos lá. Como Maíra, vamos lá, sua vida. Fala um pouquinho de você, da sua história, da pessoa, da Maíra, da mulher Maíra. Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá. Bom, Maíra, hoje, né, eu sou mãe da Lívia, 10 aninhos, minha filha. Fruto aí de um milagre também. Eu fui desenganada pela medicina quando eu tinha 15 anos de idade, por conta de uma doença autoimune no fígado. Então, eu nunca tive, né, um ciclo feminino normal. E com isso, né, fui contrariando aí muitas estatísticas. Desde pequena, tinha o sonho de ser mãe, de ter uma família, de morar em Alphaville. E eu morava aqui do outro lado da ponte, Carapicuíba. Legal. Então, ali eu fui criada pela minha mãe, né? Minha mãe e meu irmão. Meu pai faleceu quando eu tinha 5 anos de idade, decorrência de alcoolismo crônico. Isso me marcou bastante na infância, mas eu sempre tratei como se, tá tudo bem, né? Não sinto falta, porque eu tenho minha mãe, de fato, minha mãe sempre supriu tudo na vida, mas sempre ficam aquelas marcas, né? Dia dos Pais na escola, você quer fazer um presentinho para o pai também.
Então, eu cresci com essa ideia de ter uma família, de formar uma família. E eu sempre projetava isso aqui em Alphaville. Me esforcei, né, me baseando muito na minha mãe, que sempre teve esse viés de trabalho, de honra mesmo. Conseguiu construir um império para a gente, para o lugar onde a gente morava, através de terrenos, comprava terreninho irregular mesmo. Então, ela sempre teve uma veia ali empreendedora, sem estudo algum, né? Porque ela não tinha nem terminado até então o ensino médio, depois foi fazer supletivo. E aí eu cresci com isso. E hoje eu me vejo, né, com 38 anos, depois de 20 anos no mundo corporativo, atingi grandes posições ali na área tributária, grandes empresas também. Ainda tenho meu pé no mundo corporativo, sou PJ, presto serviço para algumas empresas nesse sentido, porque eu não consegui me desvincular. Tem muitos projetos ainda a longo prazo que a gente tem juntos. Mas eu decidi mais recentemente viver daquilo que eu sempre desejei, do que eu acredito, que são imóveis. Imóveis. Exato. Você tinha uma carreira consolidada por mais de 20 anos, certo? Sim. Qual foi o momento que você percebeu que estabilidade não era mais sinônimo de felicidade e você quis fazer essa transição? Quando veio Qual foi esse momento? Quando eu percebi que eu tinha tudo o que aquela menina almejava, né? Quando eu era pequena, então eu morava já em Alphaville, eu já ganhava um bom salário, mas eu não tinha tempo de qualidade, então praticamente a vida da minha filha era terceirizada. Quando não era minha mãe que estava, era a babá que estava cuidando, e assim aquela correria insana, e todos os dias indo para São Paulo, 2h30 para cada trajeto. Ali eu falei, tem alguma coisa de errado, né? Não dá para viver nesse automático por muito mais tempo. Ali virou sua chavinha. Ali virou a chavinha. Ali, assim, depois de muitos dias sofrendo mesmo em trânsito, e era um sofrimento de chorar, porque eu sou muito apegada com minha mãe. Eu ligava minha mãe, sou uma adulta, mas ainda ligo para minha mãe. Eu falei, não dá. Tem alguma coisa ali, e é aquele desconforto que a gente sente, sabe? De olha para o lado, faça alguma coisa. E essa questão de imóveis, incorporação, imóveis em si, ela sempre foi muito latente em mim. Só que o mundo corporativo te suga, né? Então, você não tem mais tempo para nada. Então, eu deixei isso de lado, porque era o nosso ganha-pão, é o que nos fazia a gente ter essa nossa vida aqui. Então, eu, no carro lá, falei, deixa eu colocar aqui no Google, plano B. Plano B. Plano B, foi assim que eu joguei no Google. Quem inspirou você a trabalhar com leilões? Eu fui seguindo vários perfis, né? Hoje eu faço parte de uma comunidade, que é do Vitor Oliveira, mas eu comecei a seguir vários perfis, assim. Tudo que você fala de leilão, eu estava seguindo. Mas quem me impulsionou, de fato, para esse universo imobiliário foi minha mãe, sem sombra de dúvida. Hoje você compra casa que está indo para o leilão. Isso. Hoje a gente compra... Eu comecei comprando, né? Eu e meu marido, a gente começou comprando para aumento patrimonial nosso. Então, a gente comprava, reformava, vendia. Aprendemos muito com os nossos próprios imóveis de leilão. E aí foi dando tão certo, que aí começou um vizinho, um amigo, um parente. Eu também quero. Faz para mim também. Aí a gente viu a oportunidade de montar uma assessoria. Então, hoje, a gente tem uma assessoria específica em leilão de imóveis. Que legal, cara. Legal. Qual foi o maior medo que você enfrentou ao decidir abandonar o mundo corporativo e fazer a transição de carreira? É a questão da estabilidade, entre aspas, financeira, né? Porque a gente, no universo corporativo, a gente tem essa ilusão de que você está estável e lá a gente ganha muito bem, né? Eu sempre trabalhei nessa área institucional do agronegócio, que remunera bem. Então, meu medo era ficar sem meu salário, sem a minha remuneração. Sim. Mas, ainda assim, eu falei, bom, vou colocar os pés que Deus vai colocar o chão. E foi assim que aconteceu. Legal. Muita gente sonha para ter liberdade financeira, mas poucas pessoas agem. O que separa, na sua opinião, quem sonha de quem realmente conquista? Eu acho que são alguns fatores, né? E eu vivenciei vários deles. Autossabotagem. Muitas vezes a gente não entende que a gente é bom o suficiente para aquilo. Então, a gente se coloca numa posição do conforto. Eu já estou num lugar, vou ficar confortável ali, e aí não toma decisão em si. Então, eu acho que a autossabotagem, o medo mesmo é que faz a gente travar.
Então, tem que ser um ato de muita coragem e loucura para poder separar esses dois mares. Mas teve algum momento assim, porque geralmente, Maíra, eu vejo as pessoas que quando elas... Todo o ser humano tem medo do novo, né? Sim. O medo do novo. Por exemplo, eu já até brinquei com algumas pessoas quando eu venho de família muito simples, muito pobre. Eu tenho medo de investir e perder o nome. Mas o nome de quem não investe vale de quê? Exatamente. Você não compra uma balinha na esquina que não tem crédito para nada. É isso aí. A pessoa tem medo de perder o que ela não tem. É isso aí. Para conquistar o que jamais imaginou. É isso. Então, o novo, ele assusta um pouco. Assusta. Entendeu? Assusta muito. Qual o conselho que você tem para você, para quem quer ou investir ou começar alguma coisa e tem medo? Qual o conselho que a Maíra daria para essa pessoa? Olha, primeiro de tudo, até por eu ser cristã, eu acho que é se colocar perante de Deus, né, demonstrar ali toda a nossa singularidade, de fato, e ir atrás, sabe? Eu acho que tem muitas, dependendo de qual é o viés da pessoa, tem que estudar mesmo, tem que parar, porque nada cai do céu. Então, assim, não é você abandonar alguma coisa e não trabalhar. Exige muito mais trabalho. Empreender, principalmente no Brasil, exige muito mais trabalho. Então, eu acho que primeiro é isso, assim, é dar esse passo de fé, mas ter a plena consciência também, né? Não é sair fazendo as coisas simplesmente na loucura, mas ter a plena consciência de que dá certo. Deu super certo para mim, deu muito certo para minha família. A gente potencializou o nosso patrimônio, assim, absurdamente, em pouquíssimo tempo. E hoje ajudamos famílias a potencializarem seus patrimônios também. Você é uma mentora desse negócio. Já lançou a mentoria? Já lançou o Pro Digital? Ainda não. Pretende? Pretendo. Tem gente já que me pede, tem até alguns colegas aqui de Alphaville que falam, eu te disponibilizo a sala. A gente vai lotar essa sala porque, de fato, tem muita gente querendo, né, imóvel para moradia ou para investimento, não tem tempo e nem conhecimento. O Desperte o Louco aqui, a gente tá aqui para despertar mais o louco, viu? Olha do seu lado ali, é o nosso... É um livro, e pelo livro dá para você entender qual que é a nossa filosofia aqui. Sim. É assim, cristão, quando é cristão, eu gosto de falar bastante do nosso best-seller, né? Sim. Que é o maior de todos. Daniel, ele tem um sonho. Daniel, como um cristão normal, ele tem um sonho. Só que o próprio Deus dá uma lição para ele de sonho. Daniel, você sonhou? Levanta agora. Pega um papel, caneta e escreve o sonho que você teve no papel. Ponto. Quando eu vejo essa história de Daniel, eu vejo 3 passos que Deus utiliza para realizar um sonho. Primeiro, o despertar de Daniel. O despertar do louco. Daniel, é uma loucura. Ele ouvir a voz de Deus é uma loucura. Porque eu penso assim, como ouvir a voz de Deus? É difícil às vezes. Sim. Só que Deus fala o tempo todo. Deus fala por pessoas, Deus fala por sinais. Eu vi a história de uma pessoa que entrevistamos aqui no sábado, muito incrível. Que ela tá no podcast, inclusive tá no nosisso canal lá, tá? Inclusive você que tá nos ouvindo aqui, dá uma paradinha aí, segue o nosso canal lá, Desperte o Louco, tá? Segue a gente, ajuda a divulgar nosso canal. E ela falando que quando ela ia se suicidar, o cachorro dela, ela soltava o cachorro dela de manhã, ele ia passear e voltava no finalzinho do dia. Nesse dia ele foi para passear e voltou. Não ficou. E ela estava tomando um remédio para se suicidar e o cachorro todos os dias ia, tipo assim, 10, 11 e voltava depois do almoço. Ia dar o rolê dele no bairro. Esse dia ele não foi, voltou e meteu os peitos em cima dela, começou a lamber ela. Nossa. E ela caída no chão tomando o remédio. Aí, ali ela ia tomar mais remédio. Na hora ela viu que o cachorro era uma forma de Deus falar para ela, eu estou aqui, não cometa essa maldição com a sua vida, não destrói a sua vida. Eu estou aqui ao seu lado. Então, Deus, ele fala o tempo todo. Então, Deus, ele chama Daniel e fala assim, Daniel, levanta agora, desperta agora. Era algo muito grande, o projeto de Deus, não vamos entrar em detalhe disso, mas o despertar foi agora, o tempo de Deus é já. A gente, às vezes, quer... tô aguardando a vontade de Deus, mas o posicionamento não foi feito. É isso. Então, você se posicionou
e fez uma transição da carreira, certo? Isso mesmo. Quanto tempo demorou essa transição? 1 ano aproximadamente para 1 ano de transição. Isso, para concluir, porque aí teve um período mesmo que eu fui atrás de conhecimento, depois eu fui testar essa ideia dos leilões com o meu próprio dinheiro. Você foi testar a ideia dos leilões. Isso, fui testar com o meu próprio dinheiro. Na verdade, um dinheiro que eu não tinha. Eu costumo dizer que existia a Maíra e um sonho, né? Mas eu consegui conversar na empresa onde eu atuava e a gente fez um acordo e com esse valor do acordo eu consegui comprar meu primeiro imóvel por R$50 mil e com isso eu fui potencializando, dobrando o capital. E aí, depois disso, que eu comecei efetivamente a transição, né? Vamos criar a mentoria, vamos criar o produto da Maíra aqui no podcast ao vivo, hein, galera? Qual o maior mito que você encarava, que era mito, e que as pessoas têm medo, e que você hoje entende que é mito, e que você sabe qual é a verdade? Qual o maior mito sobre imóveis de leilão? Tem a questão da desocupação, né? Que é o receio de muita gente. Mas eu vou comprar e não vou conseguir desocupar. Hoje a legislação ela é totalmente favorável e pró-arrematante. Porque quem arremata de boa fé. Né? Então, e o outro mito também é, poxa, mas vai tirar uma família de uma casa... Né? Tá desabrigando uma família. E eu comecei a ver isso totalmente de uma forma diferente. Para o sistema imobiliário funcionar, né? Porque a gente fala, o sistema imobiliário, a taxa de juros é pequena. Sim, porque é para fomentar a habitação. Então, se uma família não tem condições de arcar, se ela continua morando ali, os juros vai ficar muito alto. E as outras famílias que estão batalhando para ter sua casa não vai poder. Então, eu encaro isso como um sistema de justiça. E eu, particularmente falando, dentro desse universo, trato tudo de uma forma muito humanizada, muito amigável. Então, todos os imóveis que a gente já pegou, próprios, né, sejam nossos ou para clientes, a gente negociava, quando estava ocupado, uma saída amigável. Mais ou menos quantos milhões você já comprou de imóveis aí? Olha, a gente estava tentando fazer uma conta em milhões, né, de imóveis, aproximadamente 4,5 milhões. 4,5 milhões. Você compra imóveis, qual o seu ticket de imóveis que você compra hoje? A gente atua muito em mercado pop, né, que a gente chama, porque tem uma liquidez muito rápida. Então, mercado Minha Casa e Minha Vida. E médio padrão, a gente geralmente atua mais nesse nicho. A gente atua bem em alto padrão, só que é muito específico, né? Então, são pessoas que já têm um capital bom para poder investir, nos buscam porque querem aquele imóvel. Vamos lá, vamos fazer aqui. Nós estamos com pessoas, você está ensinando pessoas a fazer esse negócio. Sim. Hoje você considera esse segmento, quem está nesse segmento, considera ele como um dos principais negócios. Sim. Você considera também esse segmento como um dos principais e maiores segmentos? Eu, sem sombra de dúvida. Não sei, eu respiro isso, né? E lá em casa a gente não tem nenhum capital investido em nenhum outro tipo de aplicação que seja, porque de fato é o que... Imóveis. Imóveis, Imóvel nunca... Quem compra terra não erra, né? Essa era a frase da minha mãe. A frase da minha mãe, do meu avô também. Quem compra terra não erra. E esse mercado ele está muito fomentado, de fato. Hoje em dia você vê muita coisa na internet, né? Tem muita gente vendendo. Muita gente vendendo, muitos gurus vendendo também, eu falo. Mas, assim, a gente tem a maior tranquilidade dentro da nossa assessoria, porque nós testamos exatamente todas as teses que podiam ser testadas com o nosso próprio capital. E olhando para as nossas... Erraram o que tinha que errar, acertaram. Exatamente. Hoje está pronta para ensinar isso. Exato. Por que você acredita que os leilões são uma das maiores oportunidades dessa geração, da geração de patrimônio? E por que as pessoas ainda não aproveitam isso? Bom, eu acredito justamente por conta da rentabilidade que ele traz, né? Então, quando a gente está falando para quem quer investir, não existe aplicação que traga a rentabilidade que os leilões trazem. A gente atua... Dá um exemplo aí de uma casa pequena, Minha Casa Minha Vida, nível 1, por exemplo. Tá, vamos falar de percentual. Então, hoje, se você deixa seu dinheiro aplicado numa renda fixa, no máximo ali ele vai te gerar uma rentabilidade anual de uns 13%, 14%, indo muito bem. Indo muito bem. E a gente consegue trazer isso no universo dos leilões de lucro líquido, né? Falando de ROI ali, de 25% para cima. Então, eu mesma estou, né, com uma situação, uma casa lá no Rio Grande do Norte, que vai nos trazer um ROI de 55%. Que legal, cara.
Porque é tudo muito estratégico, né? Você compra imóvel de leilão, se é para investimento, sua reforma tem que ser estratégica, seu posicionamento tem que ser estratégico. Hoje eu estava mandando um documento para o Tássio. Eu estava mandando para ele um documento que é um reconhecimento que vai ter do Pablo Marçal na Câmara de Brasília como cidadão de honra brasiliense e tal. Eles querem, a um deputado lá, Daniel de Castro, em Brasília, quer presentear o Pablo com esse documento. Eu mandei pro Tássio hoje. O Tássio hoje é um dos nomes também, né? Sim, o Tássio é um dos mentores assim, que eu sigo também. Me espelhei bastante ali quando eu estava bem no início, sem sombra de dúvidas. Quando aparece algum imóvel aqui em Alphaville, eu falo, pronto, eles já vão arrematar. Eles já vão arrematar, eles estão em cima, né? Mas são excelentes, sem sombra de dúvida. Eu lembrei que você falou do tema, eu lembrei que eu falei com o Tássio hoje de manhã. O Tássio Pablo Marçal a gente sempre se inspira muito na história deles, né? E ele investe bastante em leilão, né? Eles investem muito, né? Praticamente todas as palestras ele fala que potencializou também o patrimônio com o leilão. Vamos lá, a pessoa que quer investir gerou 25%. Vamos falar de número, para quem está ouvindo, às vezes não entende. Tá. Ela vai comprar uma casa dessa, uma casa nível 1 do Minha Casa Minha Vida, vai pagar quanto no leilão, por exemplo? Vamos falar que o valor de mercado da casa para a gente trazer em termos Cita um exemplo de uma que você fez recentemente. Tá, bom, vou falar do meu primeiro case, na verdade. Eu peguei um apartamento de 51 mil reais em leilão à vista. Fizemos uma reforma extremamente estratégica, né? Porque a gente tem equipe espalhada aí pelo Brasil também. E ele nos trouxe um retorno de 32%. Então, a nossa venda foi ali de 140 mil. Ah, Maíra, mas então o seu ganho é 140 menos os 51 de lance? Não é. Então, a gente é muito transparente de falar, tem a documentação, tem a reforma, tudo isso precisa ser colocado na conta. Então, você fez, vamos lá, investiu 51, ganhou 2%. Vamos lá, deu o que de lucro aí? Deu... Uns 27, mais ou menos, por conta da venda, né? Porque tem imposto de renda sobre ganho de capital. Entendi. Vamos lá, deu 27, de lucro deu o quê? Uns 20 mil de lucro? Não, 27 mil de lucro líquido 27 mil de lucro líquido. Então, deu 32% em cima do imóvel, do 140 da venda. Do 140 da venda. Então, se for em cima do investimento... Inicial, de 51. Inicial, deu 52%. Do inicial. Do inicial. Se for falar exclusivamente de dinheiro investido no lance, aí o lucro líquido, na verdade, é sempre maior. Mas a gente traz de uma forma bem transparente. Bem transparente. Isso, que você tem o imposto de renda sobre o ganho de capital, tem a comissão do vendedor. Então, tudo isso a gente coloca na conta. Então, mas é um lucro bem alto, né? Exato. E é seguro, porque é imóvel, né? Sim, 32% em vista do que a gente vê aí no mercado, a gente considera... Se alguém quiser começar do zero hoje, quais seriam os 5 primeiros passos que a mentora Maíra... a Maíra vai... quando você lançar um produto, eu quero que você volte aqui, viu? Vou voltar, porque agora já estou despertando ainda mais o louco aqui. Porque tem coisa, Maíra, que a gente fica esperando o tempo certo. E qual foi o tempo que Deus falou para Daniel? Levanta agora. Eu tenho para mim que a trajetória que Deus nos permite caminhar, tudo que você fez até hoje, pode observar, todas as suas loucuras que você fez até hoje, elas te levam para uma nova mesa, novos relacionamentos, nova filosofia de vida, novo pensamento, novas atitudes, novos resultados. Isso mesmo. Então, eu vou esperar o tempo de Deus. E a Bíblia diz que há tempo de plantar e tempo de colher. Só que entre o tempo de plantar e colher, é o tempo de esperar o que foi plantado. Então, ou eu tenho que estar plantando, isso é meu pensamento, Sim. ou esperando o que plantei ou colhendo. Sim. Tem gente que está assim, você está fazendo o quê? Está plantando? Não. Está colhendo? Não. Estou esperando, mas está esperando o quê? Se você não plantou nada, se você não tomou... A plantação é abrir solo, preparar solo, plantar semente, é agir. Então, assim, ou eu estou agindo, ou eu estou esperando o fruto da minha ação, que é o tempo de espera, ou eu estou colhendo. Sim. Então, se a gente olhar, o Deus, o sucesso ama a velocidade. Deus, ele ama a velocidade. Então, a gente, às vezes... a gente tarda o plano de Deus para coisas maiores por causa das nossas limitações. A gente está esperando o quê? Então, vamos lá.
Qual que é, vamos lá, a mentora Mayra hoje? Se a pessoa quiser começar do zero hoje, quais seriam os 5 primeiros passos para comprar um imóvel com leilão em segurança? Tá. Bom, Olá. se a pessoa ela quiser fazer por conta, sem uma assessoria. Porque existem 2 caminhos, né? Um, contando com uma assessoria especializada, que no caso somos nós. Né? Então, para quem não tem tempo, não tem conhecimento e tem capital para investir, ela tem que buscar quem entenda do negócio. Né? Não pode fazer de uma forma sem conhecimento. Então, para quem quer investir, não tem tempo, mas tem capital, tem que contar com uma assessoria especializada. O primeiro passo, acho que é até mais seguro a pessoa não começar sozinho, né? Porque é muito complicado, assim, é muita legislação, é muito processo. Tem muitas pegadinhas também, né? O leilão, eu falo, não é um bicho de 7 cabeças, mas para quem vive e para quem entende. Qualquer negócio tem que ter essa expertise, né? Então, seria o primeiro passo, com uma assessoria, por exemplo, você assessoraria essa pessoa que está te ouvindo aqui? Sim. A gente faz exatamente esse papel, assim. A gente entende qual que é o perfil do cliente, quanto de capital ele tem para investir, o que ele espera de resultado. Legal. E aí, a partir disso, de traçar o perfil, a gente começa uma busca ativa de imóveis que atendam aquele perfil. Aí vamos lá, buscou assessoria, então você está me falando agora que você faria um estudo do investidor e um estudo de mercado. Perfeito. Estudo mercadológico é o que não adianta nem você partir para o estudo jurídico se o mercado não funciona. Então, qual que é o primeiro olhar que a gente vai ter? Encontramos um imóvel. O estudo de mercado. O estudo de mercado. Encontramos um imóvel bom, barato. Esse mercado tem liquidez? Porque se não tiver liquidez, não adianta nada. Eu vou comprar e esse Após o estudo, então você está me dizendo que vocês vão fazer então uma definição estratégica e de orçamento. É isso? Aí depois, isso, exatamente. Então, olhou, viu que tem saída, tem liquidez, né? Então, tem um potencial de venda, a gente vai começar a fazer os cálculos. O quanto que se gasta em metro quadrado para uma reforma. Porque tem muitos imóveis que a gente compra que nunca foram habitados. Então, a gente vai ter que colocar piso, a gente vai colocar um box para dar uma valorizada para a próxima família. Então, a gente coloca tudo isso, quanto que a pessoa vai gastar com corretagem, quanto que a pessoa vai gastar de documentação. Tudo com base na legislação e também no estudo local daquele imóvel. Então, vamos lá. Pelo que eu estou entendendo, primeiro passo, você estudou o mercado. Segundo, definiu estratégia e orçamento. Aí agora vai passar para análise do edital e documentação. A Seria análise isso? do edital, ela até fica um pouquinho antes. Pouquinho antes? Porque a gente precisa ver se o edital prevê se essas despesas são do arrematante ou do credor, do próprio banco. Então, a gente tem que fazer essa análise ali junto com a análise mercadológica. Então, ali no primeiro passo ali, na análise de mercadológica, já faz a análise do edital. Do edital e da matrícula. E aí, Legal. depois que fez toda essa parte orçamentária de viabilidade financeira, a gente vai para a parte jurídica. Então, é onde a gente vai ver se tem algum processo, se tem alguma coisa que pode impactar negativamente ou não aquele leilão, porque a gente só tem que oferecer uma oportunidade se de fato ela for viável. A gente está falando de investimento, as coisas têm que ser rápidas, né? Precisam. Agora, quando a gente está falando, por exemplo, a moradia, tem cliente nosso, inclusive aqui em Alphaville, que ele falou, eu quero nesse residencial. Olha, mas você tem ciência que pode demorar um pouquinho mais para sair, porque está em negociação com o antigo devedor? Tenho. Então, ok. Então, a gente dá essa transparência também para o cliente. E aí, essa parte jurídica, ela é fundamental, né? Para que a gente possa apresentar. Ok. Vamos lá, falando de análise jurídica. Eu estou aqui com seus temas abertos, eu estou achando muito interessante. Cara, isso aqui está sendo uma aula para você que está aí aprendendo. Me cita um exemplo jurídico que já aconteceu, que deu errado com você, que a pessoa que vai comprar precisa ter cautela. Tá. Quando a gente está falando, existem 2 tipos de leilão, né? O extrajudicial, que são aqueles de banco, quando a pessoa entra num financiamento e não consegue pagar. Esse é o leilão extrajudicial. Então, decorrente de banco. Vou tentar simplificar, não ser muito técnica. Pode ser muito técnica. Quem está te ouvindo aqui... É assim, a nossa ideia é que esse conteúdo alcance o seu público. Isso é legal. Legal. Entendeu? Então, vamos lá, vamos mesmo. Então, no leilão extrajudicial, qual que é o cuidado, né? Que é esse decorrente de banco. Muitas vezes, a pessoa que deixou de pagar as parcelas entrou com um processo para tentar anular o leilão. Então, a gente tem que fazer uma busca jurídica para ver se existe um processo no CPF dessa pessoa
e qual o andamento do processo, como é que o juiz entendeu aquilo. Porque antes do imóvel para leilão, existe toda uma legislação que precisa ser atendida. A pessoa que deve precisa ser notificada. Tem que ter um passo a passo. Existe um passo a passo, tem que ser notificada. E aí tem os requisitos de ser notificada presencialmente. Se isso não dá certo, efetivamente, tem que ir via edital. E todos esses passos precisam ser seguidos. Legal, cara. Uma aula com a Mayra. Mayra, que legal. Qual foi a transformação mais marcante que você já viu na vida de um cliente depois que ele comprou seu primeiro imóvel em leilão? Nossa, são algumas histórias. Quanto a mais impactante, assim, a mais forte para você? Na verdade, assim, tem uma recente que me marcou muito, né? Uma família. Autoridade. Take 2, só voltando à pergunta sobre autoridade. Vamos lá. Qual foi a transformação mais marcante que você viu na vida de alguém que comprou o seu primeiro imóvel de leilão? Bom, existem transformações tanto na vida do cliente, que é quem nos contrata, né? Então, tem um rapaz, assim, que ele me inspira muito, porque ele é do interior ali do Nordeste, instrutor de luta, enfim. E aí ele juntou todo o dinheirinho dele que ele podia na vida, com 26 anos. Ele comprou o primeiro imóvel em leilão, uma arrematação ali de 63 mil. E ele viu potencializar o capital dele de uma maneira substancial, onde o que ele alcançou numa rentabilidade de 7 meses, ele não alcançaria em 2 anos. Uau. Então, isso pra gente, assim, é muito satisfatório. É muito legal, muito, né, cara? Muito satisfatório. Só que existe o outro lado também. Então, o outro lado, né, que a gente tem algumas histórias muito bacanas, quando a gente se depara com um imóvel de leilão e a gente começa as tratativas, se o imóvel está ocupado ou com quem perdeu efetivamente o imóvel, a gente se deparou com uma família que ela tinha perdido as condições financeiras, né? Na verdade, o marido tinha deixado de pagar a prestação, a esposa não sabia, perderam a casa. E nós arrematamos. E quando a gente arremata, eu fico tão feliz, porque eu falo, sou eu. E eu vou conseguir tratar de uma maneira humanizada com essa pessoa. E aí a gente conversou juntos, né? Então, a pessoa que estava devendo, que perdeu o imóvel, a gente conversou e demos a opção dela recomprar o próprio imóvel. Ela analisou a situação com outras pessoas da família, deu muito certo, eles não precisaram sair de casa. A gente conseguiu ter uma rentabilidade muito boa nesse negócio ainda, porque compramos com muito desconto. E a família, assim... realizada, né? Realizada de não ter saído, não ter perdido efetivamente o próprio imóvel. Então, existem os dois lados, né? O nosso cliente que sai satisfeito e também as outras pessoas que têm a oportunidade de recomprar o próprio imóvel. Ou então, existem imóveis também, são muitas histórias, mas existem... Mas é muito legal, cara. Tô adorando ouvir. E assim, você imagina quem tá te ouvindo agora, que tá com capital, Maíra. Tá te ouvindo, tá com capital, não sabe o que fazer. Tá meio perdido o mercado, não tá. O mercado tá muito difícil. Sim. Tem que ter estratégia para você. Estratégia. O que você está contando aqui, cara, pô, se a pessoa tiver a Maíra, já com a sua expertise, com esse conhecimento, cara, é 50% do caminho andado para ter o seu problema resolvido. É porque não é aventura, né? Então, tem muita gente que está aí no mercado se aventurando. E não é aventura, é estratégia mesmo. A gente tem que analisar todas as pontas. E aí, só falando ali da história, tem alguns imóveis que a gente pega do jeito que a construtora entregou. Muitos imóveis a gente pega assim. Eu mesma tenho 2 imóveis aqui em São Paulo que a gente entrou, tinha o plástico na porta, porque ele nunca foi habitado. E aí nós entramos, né? Não tinha família ali, tendo que sair nem nada. Quando a gente fez a venda de um desses imóveis, para a gente foi uma tremenda realização também, porque era uma família que estava tentando comprar imóvel há 4 anos, não conseguia. E nós ajudamos, inclusive, em toda essa parte de aprovação de crédito dessa família. Quando eles entraram, aí eu choro. Eu sou esse tipo de pessoa, assim, Sim. E foi muito bacana, assim. Foram essas histórias aqui desses apartamentos de São Paulo. São marcantes também, porque eles estão habitados hoje por famílias que precisavam, que já tinham o sonho da casa própria. E a gente conseguiu, além de ter pego um apartamento zerado, né? Que nunca foi habitado, porque a pessoa
começou a dever e ela nunca nem entrou no apartamento. Aí hoje essas famílias vivem lá dentro. Vivem dentro de um negócio que aliás, isso aí, pelo que eu estou vendo, é uma ferramenta que existe de dois lados, né? Isso. Você pode solucionar a moradia de alguém. Exatamente. De uma forma mais barata, quanto você pode capitalizar recursos de investidores. Exatamente. Como funciona hoje? Que a pessoa está te ouvindo e ela quer entrar nesse negócio. Como ela faria para ter sua... Para quem está assistindo esse quer aprender esse mercado com segurança, ela pode te procurar? O que você pode compartilhar? Sim. O que você diz para quem está te ouvindo aí? Bom, agora a gente teve que ingressar aí, né, no universo da tecnologia. Eu era um pouquinho off aí das redes sociais. Mas nós temos nosso perfil no Instagram, que é Galdino_Leilões. Ó, aqui embaixo tem aí o perfil dela no Instagram, Galdino_Leilões. Leilões. Isso. Lá tem o link que vai direcionar diretamente para o meu WhatsApp. Legal, então ela pode chamar você aqui. Pode me chamar. E esse atendimento inicial eu faço questão, inclusive, de fazer. Tem custo esse atendimento inicial? Não tem, a gente... Então você está dizendo que ele vai ter tipo uma... Olha para a câmera ali, ó. Ali fala isso, que vai ser vai ser uma assessoria gratuita inicialmente. Isso, pode entrar em contato com a gente faz esse atendimento personalizado para entender o seu perfil, quanto de capital você tem para investir, se quer financiado, porque dá para comprar, né? Imóvel em leilão financiado, inclusive, com mesmo? até 5% de entrada. A gente tem alguns nessa situação. E aí, entra em contato com a gente vai fazer uma triagem certinha do seu perfil e ver qual que é a melhor estratégia para você rentabilizar nesse universo. Ó, você tá ouvindo aí? Eu vou conversar com ela aqui no intervalo desse podcast. Eu sou de desafio doido, tá? De repente, a gente sobe o segundo episódio com uma compra dessa de 5% ao vivo. Legal. Vou falar com ela aqui agora, estrategicamente. De repente, a gente vai fazer uma compra dessa ao vivo em um episódio desse. Eu vou ser o investidor. Pra gente comprar um desse aí ao vivo e lançar na internet. Porque, Mayra, eu sou empresário. Inclusive, eu sou do segmento de construção civil. A gente constrói loteamentos, a gente constrói Casa Minha Vida. Criamos um projeto no norte de Minas chamado Casa Sem Burocracia, que é o que algumas construtoras fazem em Alphaville. Vende um apartamento financiado pela própria construtora. Nós estamos fazendo isso no norte de Minas. Legal. Então, o grupo Vértice, em parceria com a Vale do Sol, eu e meu sócio Felipe Oliveira. Ô, prefeito! Nós estamos fazendo isso no norte de Minas em geral. Construindo condomínios de luxo, condomínios populares, casas para Airbnb. A gente vende e constrói e vende financiado direto conosco. Sim. Financiamento direto com a construtora. Sim. E eu acho muito legal, assim, a ideia dessa vinda para o digital. Nós somos especialistas no digital. Tudo nosso é digital. E esse nosso produto aqui é justamente isso. Nós queremos ensinar pessoas comuns a criar negócios extraordinários no mundo digital. É por isso que nós criamos esse conceitual. Tipo assim, e a prática? Você, então, está disposta a pegar na mão desse cara que está ouvindo aqui e com ele até o resultado? Sim, a gente, inclusive, dentro da assessoria, porque foi uma dor nossa. Que sensacional isso, meu. Por exemplo, a parte da reforma. Investidor, ele não vai conseguir fazer uma reforma estratégica, né? Porque o imóvel de leilão requer uma reforma estratégica, não é? Até essa parte vocês ajudam? A gente acompanha, faz toda a gestão da reforma e a gestão da venda. Nós não somos imobiliária, mas nós fazemos toda a gestão junto aos parceiros e corretores de como está sendo visitação, de se precisa fomentar ali com tráfego pago ou não. Por quê? É uma dor do investidor. Não adianta eu arrematar, entregar na mão dele e falar, toma, você tem um imóvel de leilão. Ele vai falar, o que eu faço com isso? Então, você está me dizendo que a pessoa que bota o capital, então, ela vai ser conduzida da compra até a venda. Até a venda. Passo a passo. Passo a passo. Uau, cara. Porque você imagina, né? Como é que uma pessoa vai parar depois, ela não tem nem tempo, nem conhecimento. E aí ela vai parar e vai fazer uma reforma, vai gastar muito além. E aquele lucro que ela projetava, muitas vezes pode ficar ali na reforma.
Então, a gente legal. faz, por isso que a gente Ela pode errar estrategicamente e perder no meio do caminhada. Exatamente. Então, a gente instituiu ali não só entregar o imóvel arrematado para o cliente, como fazer essa gestão junto com ele até o final. Era uma dor nossa. Eu, no primeiro imóvel... A entrega real. Isso é Entrega sensacional real. que eu tô ouvindo da Mayra aqui, porque, gente, é assim, nada contra quem vende os cursos, ok. Mas o que eu vejo aqui em Alphaville? Desculpa o que eu vou falar. Eu vejo muito idiota motivado. Isso. O que é um idiota motivado? É alguém motivado e não a fazer nada. Às vezes ela vem, paga um curso, fica 3 dias, sai aqui, epa, vou conquistar o universo. Abraçando a árvore. Abraçando a árvore, mas na segunda-feira ele só é um idiota motivado. É isso. Por quê? Ele está motivado, mas vai fazer o quê? Ele não tem uma ferramenta. Isso que você está falando aqui é uma ferramenta que ele tem para, de fato, ele vivenciar um novo negócio. E fazer uma transição de carreira. Ou pode ser uma transição de carreira, pode ser o primeiro negócio da vida, pode ser alguém que está buscando um negócio também. Tem investidor que fala, eu só me mande os documentos para assinar. Eu só quero isso. Tem cliente que quer acompanhar, tem cliente que está nos nossos grupos de obra. Tem cliente que quer estar no grupo de obra. Acompanhando a obra. E vai Você acompanhar. permite ele acompanhar tudo? Sim, a gente tem grupos que a gente cria, eles acompanham tudo. E é perfil, né, do cliente. O que te levou a criar um... Existem outras empresas que fazem essa mesma coisa de um ponto a ponto? Ou você viu uma dor e criou um produto diferenciado? Nós criamos a partir da nossa dor, né? Porque nosso Uau. primeiro imóvel, eu não entendia nada de reforma e eu comprei meu primeiro imóvel no Rio Grande do Norte. Então, eu não sabia valor de mão de obra, eu não sabia o quanto que era uma tinta ali. E apesar de ter tido essa rentabilidade de 32%, ela poderia ter sido maior. A minha rentabilidade naquele primeiro imóvel podia ter atingido pelo menos 40%. Mas eu deixei uma parte numa reforma que eu não tinha visão estratégica. Hoje, o que a gente tem? Nós temos... eu faço parte de uma das maiores comunidades de arrematantes do Brasil e nós temos parceiros a nível Brasil. Uau. Então, ali eu sei o quanto... Porque para eu estimar o valor de uma reforma, eu preciso saber. Então, ali eu sei, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, seja onde for, Rio de Janeiro ou aqui em São Paulo, eu já sei qual que é o valor da mão de obra, estimado de mão de obra. Os meus diretores acompanham bem essa moça, viu, gente? Aqui, nós estamos criando aqui, Naira, e eu não sou de misturar as coisas de negócio e religião, até porque eu não tenho nem religião, sou cristão. Mas o que você está participando do início de um novo ecossistema em São Paulo. Só que eu estou aqui há 5 anos, sou de Brasília. Uhum. E nesses 5 anos eu tive... Por exemplo, se você olhar a motociata que o Pablo Marçal fez durante a campanha... Sim. Toda aquela moto que ele usa aqui, qual que é aquela moto que ele usa? Vamos ver se você lembra. Ai, não, gente, você vai ver demais. Demais. Mas quem é o Pablete mesmo ali... Sabe que ele fez em cima de uma moto amarela da Flash. A Flash é uma marca minha de locação de motos. Legal. Eu fiz campanha, eu tenho uma agência de marketing digital, eu fiz campanha política para todos os vereadores do Pablo Marçal, do PRTB. Então, assim, nós trabalhamos com estratégia pesada aqui. Estratégia pesada. Fui nomeado agora como conselheiro da campanha do Augusto Cury. Sim. Então, ele vai vir até aqui onde você está, ele vai ser entrevistado. Então... o nosso produto, a gente não quer... Eu quero isso que você está fazendo. Eu tô aqui achando incrível, tô aqui com o coração feliz. Porque, você vai ter mais trabalho na sua entrega. É mais trabalho do que criar só um curso. Sim. Você vai ter seu curso, que vai ser o seu produto low ticket para a pessoa te conhecer. Mas essa mentoria do passo a passo, do participar do grupo, cara, você transforma pessoas. Você dá para as pessoas uma nova profissão. Sim. Isso é sensacional. Isso é o que a gente quer fazer aqui. É entregar para a pessoa a verdade. Essa pessoa que está comprando com você, ela vai ser um antes e um depois da Naira. É isso. Ela vai comprar com você agora, 1, 2, 3, daqui a pouco ela está fazendo sozinho. É o seu ecossistema. Isso. Então Deus está fazendo algo muito maior que às vezes você nem parou para ver a grandeza que isso vai te levar. E tem muita gente que fala assim, mas você vai perder cliente. Eu falo, não vou perder. Não vai? Não vou perder. Eu tenho a plena convicção disso. Mas se você abrir tudo, você vai perder. Não. Pelo contrário. Pelo contrário. Quanto mais você entrega... Plena convicção de que é aí que vão chegar
né? Porque é isso. A gente quer entregar algo diferente. É muito mais do mesmo, é muito curso, é quase você não ter prática. Por quê? O que eu vejo, né, em alguns lugares, né, a maioria dos lugares na internet, é que eles querem te amarrar de fato. Eles não querem gerar essa liberdade. Só quer te prender. Eles querem te prender. Esse rapaz que eu comentei de 26 anos, que guardou o dinheiro, ele chegou até mim porque ele falou, eu estou estudando. Eu falei, que ótimo que você está estudando, porque agora você vai vivenciar na prática para você ter condições de fazer sozinho e daqui a pouco fazer os seus clientes. Vem comigo, então vamos. Da hora, né? E é maravilhoso. Essa entrega é maravilhosa demais. É. Qual a decisão que uma pessoa precisa tomar hoje para começar a construir liberdade financeira que sonha assim? Alguém está te ouvindo agora, ela precisa tomar uma decisão. Qual a decisão que você aconselharia ela a tomar? De uma forma bem objetiva, investir em imóveis. Investir em imóveis. Sim. Conselho que você daria para Naira de 20 anos atrás? Vai. Oh, minha filha. Oh, minha filha, você não precisa passar por tudo isso. Não precisa de tanta humilhação, mas vamos lá. Vai atrás, né? Se estiver incomodando, então eu olharia para Maíra, de 20 anos atrás, e falaria... Esse desejo lá no fundinho de mexer com terra, com imóveis, vai atrás. E não se acomode da forma que você se acomodou no universo corporativo. Esse seria o meu principal conselho, porque o restante é consequência, né? Os demais fatores da minha vida, eu não tenho o que falar, sinceramente. Sou, graças a Deus, muito abençoada. Mas eu teria feito muito antes esse movimento. Me envolvendo mais em imóveis, porque minha primeira aquisição de terreno foi quando eu tinha 23 anos. Eu já sabia o que eu queria. E foi para outro caminho. E fui por outro caminho. Porque a sociedade também nos traz isso, Sim. né? Eu vim, como eu comentei, eu sou de Carapicuíba, minha família é muito humilde. Sistema CLT. Se você não tem um emprego, minha filha, uma carteira assinada, quem é você? As pressões sociais são... Então, eu fiquei muito amarrada nisso. Mas estamos em tempo ainda, né? Uma palavra que define a Naira. Maíra, perdão. Corrige, perdão. Uma palavra que define a Maíra. Persistência. O maior sonho. Manter a liberdade que eu tenho de tempo com a minha família. A maior humilhação que você passou na vida? Foi quando um ex-diretor meu... Difícil, né? Vai. Opa! Eu estava em tratamento do fígado, que eu fui desenganada pela medicina. Minha mãe escutou que eu tinha 4 meses de vida. Eu tive que me ausentar para fazer uns exames. E aí ele falou assim, ninguém manda ser doente. Aquilo me tocou, assim. Mas eu baixei a cabeça e voltei a trabalhar. Se você voltasse lá naquele mesmo lugar agora, qual que é o sentimento que vem em você? Agora, sim. Você voltando lá naquele lugar. Coitado. Assim, é uma pessoa totalmente ausente dos valores, né, que eu mesma carrego. Machucou, mas eu não tenho nada que eu diria assim de uma forma pejorativa, arrogante ou no intuito de briga, não. É um coitado, mas aquilo me afetou porque era um momento de muita fragilidade. Doeu. Essa foi uma das situações, outra situação já envolvendo questão racial, machismo também, já passei. Conta pra gente. Eu sou do mundo do agronegócio, né? Então, sempre ali com usinas, com muitos homens ao redor. E dentro de muitas salas eu era a única mulher. E aí teve um dia que eu entrei numa sala, que um ex-chefe também me chamou, já era outro chefe. Ele me chamou e eu falei, bom, eu tenho uma reunião. Ele me chamou de última hora. Eu falei, eu tenho uma reunião agendada com a auditoria. Ele falou... Bom, se você não fizer o que eu estou falando, eu vou te dar uma chicotada. Vou te colocar no tronco de onde você não deveria ter saído. Foi assim.
Putz. Na frente de quem tinha lá. Século XXI ainda existem estúpidos que conseguem enxergar a diferença. Eu não consigo, você acredita? E eu, na hora, nem me toquei. Isso eu vou te falar, viu? Assim, foi meados de 2019, 2018. Eu nem me toquei porque é tamanha... É tão ridículo que você, na hora, fala ou eu escutei errado ou, enfim, não sei o que aconteceu, né? E eu era a única mulher dentro da sala. Os outros homens que estavam ali falaram, meu, o que você tá fazendo? Por que você tá falando assim com ela? Ele porque a mulher tem que ser tratada assim. Que absurdo, né? Aí eu levantei da sala, falei, me dá licença. Não tive reação, falei, me dá licença, vou me retirar. Na hora que eu fechei a porta, ele falou, cuidado com o tronco. Que cara idiota, né? E ali, assim, foi uma dor também. Depois ele teve o que a empresa entendeu que deveria dar para ele de punição. Eu não tive coragem, meu marido ficou extremamente revoltado, queria que eu fosse para a delegacia, enfim. Mas são situações que a gente passa que hoje eu vejo, eu falo, dentro do meu negócio é totalmente diferente. O Desperte o Louco, nós repudiamos qualquer preconceito, qualquer discriminação, raça, cor, etnia, orientação sexual. Temos nossos valores como cristão, mas eu respeito. Nós temos na nossa companhia pessoas de diversas orientações sexuais. Sim. Cara, o respeito é o mesmo. Nós protestamos contra isso. Acredito que a mulher, pelo contrário, a mulher ela ocupa espaços, ela tem um sexto sentido. As grandes companhias hoje, elas têm mulheres nos seus principais cargos. Sim. Então, eu peço perdão em nome dos homens por tamanha estupidez feita contra a sua vida. E ainda bem que nada disso te paralisou, né? Não, pelo contrário, assim, confesso que é outro que eu olho e falo, coitado. Coitado, né? Porque se a gente for também ficar muito na posição, eu não sou uma ativista de nenhuma causa, assim. Eu sou, obviamente, né, contrária a tudo isso. Tenho uma filha, não quero que ela passe uma situação, mas eu sei que vai passar por ser negra, por ser mulher, enfim. Mas eu não tenho eu não sou nenhuma ativista de levantar bandeira, esse tipo de coisa. Mas eu também não posso me colocar, né? Porque se eu me coloco numa posição de vítima ali, eu fico paralisada, não vou para canto nenhum. Muito pelo contrário, eu sempre trabalhei para mostrar o meu valor. E não é à toa que a empresa que eu atuo ainda como PJ na área tributária e institucional me quer por conta da minha competência. Então, se eu tivesse paralisado por conta desses comentários... Você não estava onde está hoje, eu não estaria lá. E vai chegar muito longe ainda, né? Amém. Olha, eu tô aqui tendo o prazer de receber a Mayra, uma história... Cara, uma aula, né, cara? Mayra, você deu uma aula aqui. Eu agradeço. Uma troca muito positiva. Muito legal te receber. Espero que seja a primeira de muitas outras vezes aqui. Temos que arrematar. Vamos fazer isso, né? Prometeu. Ó, o pessoal da produção aí tá prometido. Nós vamos falar com ela sobre isso. Pode marcar o episódio pra gente fazer para arrematar esse imóvel e eu vou ser o investidor desse imóvel, viu? Muito bom. Conta comigo. As considerações finais, em 30 segundos, se você tivesse que dar Daqui 5 anos, sua filha vai ouvir... Se você ouvir... eu tenho certeza que daqui 5 anos, minha filhinha vai ouvir esse episódio. Que recado você gostaria de deixar para sua filha? Aí é meu ponto mais sensível, hein? Vai. Chora, faz o que você quiser. Tenha coragem. Tenha coragem. Fala o nome dela. Lívia. Olha Lívia, minha filha. É um recado para Lívia daqui 5 anos. Lívia, meu bem mais precioso. Se mantenha essa menina corajosa, especial e com o coração de Deus que você tem. Porque ela tem um coração lindo de Deus. Então, meu conselho não tenha medo. A mamãe vai estar sempre aqui, mas acima de tudo, Deus está com você. Então, coragem e Deus. Então, hoje, dia 30 de junho de 2031. É a Lívia? Lívia. Olívia, hoje sua mamãe está deixando esse recado para você, tá? Esse momento agora, sua mamãe já deve ter avião, você já deve estar voando. Então, chegar de helicóptero aqui para o próximo podcast. Eu acredito nisso, tá? Acredito nisso. Nós estamos vivendo o extraordinário aqui. Extraordinário. Eu, com muita gratidão,
eu encerro esse episódio agradecendo a vida da Mayra e pedindo a você que segue o nosso canal e divulga para mais pessoas. Todos os dias, um episódio, uma história marcante de empresários, empreendedores e pessoas extraordinárias. Eu acompanhei e, assim, surreal. Vocês estão fazendo um trabalho absurdo. Eu tenho visto alguns podcasts, eu vim escutando, inclusive, no carro, e são histórias marcantes. Parabéns. Que Deus continue abençoando. E você não foi diferente. Você veio aqui nos dar uma aula de vida. Tô saindo com o coração feliz. Muito obrigado, tá? Deus te abençoe. E até a próxima. Amém. Até. Uau!